a vocês. Nosso tema, muito obrigado a você mais uma vez. O palco é Glória. todo seu. Obrigado. Bom, aí a gente vai dar continuidade a essa trilha da inteligência de dados, decisão de fidelidade do cliente. E o propósito desse painel é aprofundar o tema personalização. O OpenFinance tem se mostrado um fator-chave para a aceleração da oferta de serviços financeiros personalizados. Mas até onde as instituições financeiras já avançaram na oferta de produtos adaptados ao perfil de cada cliente? Bom, como o uso da tecnologia de Bank as Service, Embedded Banking e Marketplaces tem contribuído para interações profundamente personalizadas em cada ponto de contato da jornada do cliente? Bom, a hiperpersonalização em escala já é uma realidade. Para conversar sobre essas questões estratégicas e outros desafios ainda existentes e para fazer com que cada cliente se sinta o centro das atenções das instituições financeiras com os quais se relaciona, eu tenho o prazer de convidar ao palco a Maísa Cristina Duarte, por favor, Maria Cristina. Ela que é diretora de análise e de dados, ela que é gerente de centro de pesquisa e inovação do Bradesco. Por favor. O Flávio Gaspar, que é CPO da empresa Tomás. Flávio. E o Marcos Rabaioli, que é diretor executivo de Data Analytics do BTG Pactual. Bom, muito obrigado a vocês. Eu vou dispensar esse microfone, que já estou com um aqui. Só um instantinho. Bom, no painel anterior a gente demonstrou claramente que a base da personalização está na coleta e na análise inteligente de dados. Ao identificar padrões de comportamento e interações históricas, é possível obter informações valiosas sobre preferências individuais. Algoritmos de aprendizado de máquina e outros campos de inteligência artificial desempenham um papel fundamental no processamento desses dados e no fornecimento de experiências personalizadas em grande escala. Bom, mas eu pergunto a vocês, o que essas novas tecnologias, com todos esses recursos que oferecem, como é que vocês estão tratando, encarando essa nova realidade? Eu posso conversar com você? Então é com você, Maísa. Bom, antes de tudo, muito obrigada a todos vocês pela presença, pelo tempo de vocês aqui. Agradeço à Febraban por essa oportunidade. É o meu primeiro painel. Estou muito feliz de estar dividindo aqui o palco com vocês e com essa plateia maravilhosa. Muito obrigada, pessoal. E bom, quando a gente fala de personalização, não dá para negar que o público hoje tem acesso a muitas experiências de fato personalizadas. Então, o que acontece? Hoje, quando nós acessamos nosso app de música, nosso app de filmes, nossos vídeos, até o nosso e-mail, a gente tem lá essa personalização, a gente tem experiências de fato que são direcionadas para nós, pensando nas nossas necessidades, no nosso momento. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as experiências que nós e o público no geral tem tido hoje passa a ser algo, uma premissa, não é mais um diferencial, é algo que é exigido. Então, para nós, os bancos, isso vai ser também cada vez mais exigido. Então, o ponto é, a gente precisa se preparar cada vez mais. E falando um pouco, né, do que a gente vem vivenciado no Bradesco, hoje a gente consegue, por exemplo, ter ali, né, a gente tem um parceiro que a gente implantou, começamos a usar ali em 2021 e vem avançando, que, em resumo, a gente tem algumas ofertas já personalizadas do ponto de vista de gestão financeira. Então, o nosso intuito é ajudar o nosso cliente a conhecer a sua vida financeira e ter insight sobre ela para que ele possa melhorar ela também. Enrolei aqui a palavra, mas vocês entenderam, né? Bom, e nesse sentido, a gente vem avançando e o nosso intuito, de fato, é que com o passar do tempo, essa experiência esteja presente, inclusive na BIA. Hoje, a gente consegue ver, por exemplo, o resumo de entrada e saída, uma média ali do que vai ser cobrado no próximo mês, né? Um insight sobre isso. E o nosso intuito é que isso, né, o nosso objetivo, na verdade, o nosso roadmap é que isso evolua e, de fato, o cliente consiga fazer cada vez mais a sua gestão financeira, né, na palma da mão. Então, esse é um exemplo de onde nós estamos, né, e para onde que a gente está caminhando. E, assim, para deixar claro, o ponto é que
isso vai ser exigido cada vez mais, é premissa. Então, a gente precisa se preparar rápido para isso. O mundo corre rápido dessa tecnologia. Demais. Mas, Marcos, e a realidade do BTG Pactual? O que você pode nos trazer? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Acho que é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre AI com vocês e sobre hiperpersonalização, né? Acho que esse é um momento bastante importante da gente estar aqui num evento que é importante, né, para o setor, e eu acho muito legal o tempo que as empresas estão dedicando para entender um pouco mais sobre AI e falar um pouco mais sobre AI, né? Acho que por isso aqui eu agradeço também o convite da Febraban. Bom, eu acho que para falar um pouco da realidade do BTG Pactual, o BTG já é bastante intensivo no uso de AI, e isso não vem de hoje, já vem de um certo tempo, né? Hoje a gente tem mais de 120 iniciativas de AI que estão sendo desenvolvidas, mapeadas, né, dentro do BTG, pelo time mais centralizado de AI do banco. Obviamente que existem também iniciativas que são mais distribuídas, né? Aí eu acho que a lista ela é muito maior, mas dentro dessas 120 iniciativas que a gente tem de AI dentro do BTG centralizadas, 80 delas são sobre personalização, sobre hiperpersonalização. E olhando para a personalização completa da jornada do nosso cliente, né? Desde a aquisição, a ativação, a rentabilização, o engajamento e a retenção do nosso cliente, né? Acho que um ponto importante de falar é que as grandes Big Techs facilitaram muito o acesso a modelos de boa performance, né? Isso a gente vê, por exemplo, nos modelos generativos, né? Então, o acesso está muito democratizado hoje nas empresas, né? Isso pode fazer com que exista uma pasteurização com relação às soluções que a gente oferece com AI para os nossos clientes. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa, obviamente, além de implantar AI onde é necessário, a gente buscar diferenciais competitivos para criar soluções de AI, né? Acho que um dos primeiros pontos que a gente pode falar aqui é dados. Quem tem os dados com a maior volumetria, com a maior diversidade, com a maior qualidade, pode ter benefício, né? Pode sair um pouco na frente, né? Acho que isso é um fator extremamente importante. E eu acho que quando a gente fala disso no BTG Pactual, a gente tem uma preocupação bastante grande com relação à qualidade de dados. É um tema central nos times de dados, de tecnologia, de operações do banco. E isso não é de hoje, é um trabalho de longo tempo, né? Então a gente se sente mais tranquilos e mais seguros de que realmente conseguindo ter os dados que são importantes para a gente fazer a hiperpersonalização e com qualidade, né? Um outro ponto que eu acho que é importante também é a gente olhar de como a gente consegue criar a hiperpersonalização de uma maneira centralizada e coesa e, obviamente, multicanal. O que eu quero dizer com isso? Uma personalização ela não pode ser diferente dependendo do canal que o nosso cliente está. Uma oferta não pode ser diferente no WhatsApp, que é diferente no aplicativo, que é diferente no contato humano, que é diferente no CRM, né? Isso é muito difícil de fazer. Principalmente dentro de grandes corporações, né? Então, a realidade do banco é que hoje a gente tem um time de AI focado em desenvolver os nossos NBOs, né? Next Best Offer, Next Best Action, para realmente personalizar a jornada do cliente, mas mais do que isso, integrar isso num barramento comum, onde todo banco, todos os canais do banco, inclusive o humano, vão poder consumir essas informações, né? Essas propensões, essa personalização e conseguir ter uma personalização da jornada muito mais coesa, né? E falando de humano, acho que a gente não pode, a gente precisa entender o uso de AI juntamente com o humano, né? Acho que principalmente no negócio do BTG a gente tem um relacionamento muito próximo com o nosso cliente. Os nossos bankers têm um relacionamento muito próximo, os nossos escritórios, né, de agentes autônomos, parceiros também têm um relacionamento muito próximo. E aí eu acho que nesse sentido a AI ela vai funcionar, ela funciona e tem funcionado no BTG também, muito mais como um copilot, né? Mapeando informações em larga escala que o banker não consegue mapear para a gente conseguir entregar uma personalização mais eficiente para o cliente via também o canal humano, né? Um exemplo disso é, obviamente, essa parte de propensão e personalização das ofertas que a gente tem lá no BTG, mas não somente isso, né? Como a gente hoje tem modelos que mapeiam saúde do cliente, o relacionamento, né? Como está a saúde do relacionamento do cliente com o BTG, olhando para mais de
uma centena de variáveis, e isso acrescenta a visão, né, acrescenta a visão que o banker tem, que o relacionamento que o banker tem traz, e ele pode usar isso para ter uma estratégia mais personalizada de retenção. E para finalizar aqui, eu acho que um ponto importante também é que a tecnologia tem avançado muito rápido. Então, cada vez mais a gente tem que avançar a nossa solução, nossa oferta de produtos e serviços também mais rápido, e isso é um diferencial competitivo no fim do dia. Então, ter uma cultura de testar hipóteses, testar diferentes maneiras de personalizar a jornada do cliente, eu acho que é um ponto relevante. Obviamente que com toda a gestão de risco que isso tem que trazer para a gente, né? Mas acho que esse é um ponto relevante. A tecnologia tem avançado muito, a gente precisa avançar junto com a tecnologia, né? Flávio, e a visão da Topaz? Agora é com você. Legal, legal. Obrigado, João. Primeiro, agradecer mais uma vez a Febraban, o evento tá maravilhoso esse ano. Parabenizar mais uma vez a Febraban pela organização. Aqui os colegas também, bancos, Maísa pelo Bradesco, Marcos pelo BTG, João pela mediação. Mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, a Topaz é uma empresa de tecnologia, então aqui estou com os meus colegas de bancos, né? Uma empresa de tecnologia, a primeira plataforma full banking no mercado nacional, com tecnologia totalmente nacional, né? Nós somos parte do grupo Stefanini e a gente traz ao mercado tecnologias que apoiam as instituições financeiras, bancárias, instituições de pagamento, inclusive de outras indústrias, a desenvolver as suas jornadas não só de personalização, mas desde a fundação bancária, né? E por que eu falo muito de fundação bancária, né? Porque quando a gente vai falar de personalização, é importante que a gente olhe para a fundação e para como a gente estabelece os sistemas de dados que nós temos em nossa organização, né? Muitas vezes em instituições centenárias, e nós temos instituições no nosso país com essa característica, você sofre um pouco com soluções legado, você sofre um pouco com softwares monolíticos, você sofre um pouco com a parametrização de sistemas e também com a distribuição ou a descentralização de dados, né? E isso faz com que seja proibitivo entregar uma experiência enriquecida para o teu usuário na ponta, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é isso, né? A gente sempre olhar para a personalização a partir de uma perspectiva de estabelecimento de uma fundação bancária adequada à nova economia, a economia digital. E isso faz com que a gente tenha que empregar outras tecnologias que vieram para abrir espaço para que a personalização extrema pudesse ser alcançada, entre elas o uso de cloud computing, né? Então, nós tínhamos uma centralização de dados muitas vezes muito grande dentro de casa. Nós todos, como usuários de serviços financeiros, né, detentores de conta correntes ou de qualquer produto bancário, nós normalmente interagíamos com o banco através de um canal ou de um dispositivo da própria instituição financeira. Poderia ser um caixa eletrônico, ou mesmo um terminal de agência, ou através da central telefônica na URA. E isso fazia com que a instituição tivesse dificuldade em entender aquele cliente. Não havia captura de dados, né, de comportamento daquele consumidor, daquele cliente. A partir do momento em que o mundo digital, né, e os canais digitais passam a ser os canais preferenciais de todos nós, né, nós temos mais de 70% das transações financeiras atualmente sendo executadas e originadas nos nossos próprios devices, né? No celular que está aí no bolso de todos vocês. Então, isso abre uma superfície importantíssima para leitura de comportamento e de parâmetros que guiam e que orientam as instituições para entender quem é aquele consumidor, quem é aquele cliente, né? E nós, como, né, empresa de tecnologia, fazemos uso também dessas informações para conseguir entender melhor quem é aquele consumidor. Então, são mais de 15 mil parâmetros em que a gente avalia perfis de consumo, perfis de localização, melhores horários, jornadas, tudo isso, obviamente, com ética, com respeito às leis de proteção de dados, com o consentimento do usuário, né? Mas isso te abre a possibilidade de aí sim conseguir consolidar a informação
que vai ser usada para personalização de jornadas, né? Mas eu gosto sempre de citar que a personalização, ela não é apenas da oferta do produto ou do serviço que você está fazendo ali na ponta para o teu consumidor, né? Então, eu posso oferecer um cartão de crédito, posso oferecer um CDB, posso oferecer um produto de investimento, né, para o meu cliente, mas é importante entender o momento de vida, né, e o estilo de vida daquele teu cliente, para que essa oferta seja adequada e no ponto de contato, como o Marcos disse, inclusive no canal adequado para aquele teu cliente. Muitas vezes, e eu posso garantir que todos vocês aí, muitas vezes recebem ofertas de produtos em canais que normalmente não são adequados ou que os fazem pensar que aquilo pode ser um golpe ou pode ser uma fraude. Então você recebe um SMS com um link, ou você recebe um push no teu WhatsApp, e essas coisas fazem a gente refletir se realmente é aquela instituição, é aquele teu provedor de serviço, ou se aquilo pode ser um golpe, pode ser algum tipo de fraude, inclusive por engenharia social, que infelizmente é muito importante, muito pertinente esse tema no nosso país, né? Então, a personalização, ela precisa passear por toda essa gama de compreensão, né, do estilo de vida e do propósito daquele teu cliente, para que você entregue no momento adequado e no canal adequado, né? Acho que um ponto bem relevante de citar aqui é que a gente fala muito de inteligência artificial hoje na personalização de jornada, né? Mas lembrem que a personalização, ela se inicia há décadas atrás, enquanto a gente ainda nem falava de inteligência artificial, né? Os bancos estão aqui, podem falar mais sobre isso. Quando a gente segmenta cliente, por exemplo, um cliente VIP, ou um cliente de uma conta básica, ou um cliente só de cartão, isso já é uma forma de personalizar o atendimento. E já se buscava, inclusive dentro da própria agência, né, estabelecer trilhas para atendimento do consumidor de acordo com determinadas características. Isso era uma forma de personalização, né? E, obviamente, com o crescimento da inteligência artificial e agora da generativa, que a gente vai falar um pouco mais aqui no painel, você ganha uma série de outras qualidades e características dessas novas tecnologias que podem te permitir ser mais criativo, ser mais eficiente e trabalhar com mais agilidade, como o Marcos trouxe aqui, porque a mudança, né, tem sido tão rápida que isso faz com que a inteligência artificial generativa, especificamente, seja a mais democrática de todas as inteligências artificiais. Porque eu posso apostar aqui que a grande maioria de quem está nessa plateia já testou um chat GPT ou qualquer outra tecnologia de AI generativa, coisa que não acontecia no passado, que a gente trabalhava muito com modelos de machine learning, com ciência de dados, então exigia ali uma qualificação, normalmente você tinha um desenvolvedor, um cientista de dados trabalhando com IA, né? E hoje não, então isso está se popularizando muito e quando a gente tem mais gente utilizando, a tecnologia se desenvolve mais e, obviamente, a gente tem mais condição de aplicar isso dentro dos negócios. Então, acho que para a abertura vai um pouco nessa direção, João. Muito obrigado, Flávio. Bom, vocês sabem que, especialmente nesses assuntos muito tecnológicos, muito técnicos, para a gente formular as perguntas, a gente tem uma interação prévia com os palestrantes, até para que a gente não faça uma pergunta imprópria e que fique devendo pelo nível dos palestrantes. Então eu vou ler uma pergunta aqui que a gente fez para a Maísa responder, que eu estou muito curioso com a resposta dela, porque a pergunta parece tão simples, mas eu que sou um pouco menos do que leigo, fico sem saber exatamente o que é isso. A que distância estamos de uma atividade bancária contínua, sem atritos e praticamente invisíveis na vida cotidiana dos clientes? João, a gente selecionou umas perguntas bem fáceis para hoje, né? Bom, assim, eu acredito que a gente precisa mudar a forma que a gente se comunica com o cliente. Então, ao invés de esperar ele ter uma necessidade e vir nos procurar, o ideal é que a gente seja proativo, a gente antecipe a necessidade. Porque se a gente parar para pensar, nós sabemos sobre a vida dos clientes. Então, eu já sei aquilo que vai acontecer. Por que esperar para que ele venha pedir alguma coisa? É nosso dever ofertar antes. E quando eu digo oferta, eu concordo estritamente, né, completamente com os meus colegas.
Oferta no sentido de identificar a necessidade, trazer um insight de algo que vai acontecer e apontar para ele, não só ofertar produtos e serviços, viu? Mas, bom, por enquanto não comecei nem a responder a pergunta ainda, né, João? E vejo que são 3 pontos aqui, talvez, que sejam os principais desafios que a gente precisa atuar. O primeiro, como já foi citado, atualização de legado. Especialmente, né, para bancos mais tradicionais, mais antigos, isso é um grande desafio, né? Lidar com a convivência de soluções, né? Eu vejo que a própria IA generativa, ela é uma oportunidade para isso. Ela não resolve tudo ainda, acredito que vai aprimorar muito, né, no decorrer dos próximos meses. Antigamente eu falaria dos próximos anos, mas agora, né, de repente amanhã, semana que vem, enfim. Mas o primeiro item que eu colocaria é do legado. O segundo, também já citado aqui no painel, sobre a democratização da IA e dos dados. Então, a gente precisa fazer com que, de fato, diferentes departamentos, diferentes áreas, inclusive o uso da IA esteja na mão do negócio, não só da tecnologia. Mas não adianta eu viabilizar o uso da inteligência artificial se os meus dados não estão organizados. Aí, não, de onde que eu vou tirar a informação? De onde eu vou gerar esses insights, trazer essas recomendações? Então, o meu segundo ponto vem aqui, né, na nossa democratização do uso da inteligência artificial e democratização dos dados. E o terceiro é o seguinte, a segurança é nossa missão e a gente não abre mão disso, é nosso negócio. E como que a gente vai prover uma experiência fluida, sem fricção, transparente? Como que a gente faz com a segurança, né? Como? Então, para a gente chegar lá, a gente precisa de muita inovação, muito desenvolvimento ainda em segurança. E tudo isso precisa caminhar junto, tá, gente? Então, realmente uma pergunta muito fácil, a solução é bem tranquila, vocês estão percebendo, né? E assim, bom, então, esses são os meus 3 pontos. E citando um pouquinho do que a gente tem feito hoje, né, no Bradesco, assim, já nessa jornada, né? A gente tem uma iniciativa ali que chama Biatech, que é para ajudar no ciclo de desenvolvimento de software. Então, hoje a gente já atingiu uma melhoria na produtividade, isso na perspectiva mesmo do próprio desenvolvedor, em torno ali de 40%. E na qualidade de geração de histórias, mais de 25%. Então, assim, eu estou bem animada para a gente, né, agilizar mais ainda no desenvolvimento de software e aí, né, no legado, num futuro breve, de repente, né? E aí, né, falando da nossa democratização de dados, algo que a gente testou e já está usando e tem surtido também bom efeito, né, bons resultados, foi ali com o assistente do Open Finance, né, para facilitar essa extração de informações, facilitar os insights e ter uma visão única de fato sobre o cliente. Ali nós atingimos também 40%, ou por volta de 40% na agilidade desse tipo de busca. Bom, então são alguns exemplos de fato, né, do potencial da IA generativa, aqui, né, focando na IA generativa, mas a gente sabe que a IA generativa ela potencializa a IA como um todo, mas ela deve ser tratada como algo que agrega a IA, né, no todo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, abre outro desafio, né? A gente resolve uma coisa e abre outro que é o da segurança. A própria IA generativa, ela ainda não é controlável, né? A gente não sabe ainda lidar com várias vulnerabilidades dela, ainda é uma questão em aberto. Então, a boa notícia é que ela mesma pode nos ajudar a lidar com isso. Mas ela ainda é um desafio, ainda está em aberto. Então, é um cuidado grande, né? Pensando no público, de fato, quando a gente vai para o cliente direto. Já estamos fazendo experimentos, temos já algumas boas notícias quanto a isso, mas a gente continua explorando, identificando, desenvolvendo, né, ferramentas, tanto para atacar nossos próprios modelos, quanto para defender também de possíveis ataques. Isso a gente faz tanto com o time interno de P&D em tecnologias emergentes, né, ali dentro do InovaBra, junto com o departamento de gestão de dados, inteligência artificial, segurança corporativa, enfim, é multidisciplinar, é todo mundo junto, né? E assim, não só interno, a gente também atua ali com parceiros tecnológicos e universidades. Inclusive a USP ali tem sido um grande parceiro com a gente e a gente tem explorado o adversarial machine learning para conseguir lidar com isso.
E, bom, em resumo, tentando aqui fazer um fechamento dessa pergunta, João, é o seguinte, a gente está mais perto do que estava. Ainda é um grande desafio, especialmente para bancos mais antigos. A IA, ela acelerou muito isso e vai acelerar mais ainda, eu acredito, mas ainda também tem um bom caminho aí para a gente perseguir. Então, acho que é por aí. Por aí. Muito obrigado, Aísa. Olha só outra perguntinha danada, né? Mas dessa vez para o Marcos lá. Vou ler com atenção aqui para vocês. Vamos lá. Viés algoritmo. Alucinação dos grandes modelos de linguagem. Se não fosse esse painel, eu jamais imaginaria que pudesse haver uma alucinação dos grandes modelos. Inconsistência de dados. Quais são os grandes desafios de segurança na jornada da hiperpersonalização e como mitigá-los? É tema bastante importante e relevante. Eu acho que, primeiro, eu acho que, fazendo um parênteses aqui, a AI erra, tá? A AI também erra, os humanos erram, a AI erra também, tá? Então, assim, não é porque é uma AI que que ela sempre vai acertar, isso vem do próprio processo estatístico e matemático de como a gente constrói a AI. Então, se a gente quer adotar a AI nas empresas, a gente tem que estar tolerante a alguma margem de erro que a gente vai ter dentro da AI. Obviamente que tem coisas que a gente não pode ficar passivos, como, por exemplo, vieses, esse tipo de coisa, né? Eu acho que eu vou falar algumas tecnicidades aqui, mas acho que cabe aqui na pergunta. Mas vamos falar um pouco sobre vieses algorítmicos, então. Isso acontece quando a gente tem uma base de dados que ela é enviesada para algum certo lado, quando a gente usa essa base de dados para treinar o modelo, e esse modelo ele vai tomar uma decisão que talvez não é tão justa, né? Não é uma decisão justa, não é uma decisão fair. Então, acho que isso é um problema bastante já tratado na literatura. Eu acho que como a gente resolve isso é realmente ter um processo bastante minucioso quando a gente está desenvolvendo esses modelos para entender realmente os dados que estão entrando para desenvolver esse modelo, né? Obviamente que existem técnicas dentro do mercado que podem ser usadas como Explainable AI para entender como os modelos tomam a decisão e a gente ter, né, mais certeza de que esse modelo tá sem viés. Falando um pouco sobre, acho que, a alucinação dos modelos de GenAI, eu acho que esses grandes modelos de LLM, eles têm uma tendência a alucinar, ou seja, a talvez dar uma informação que ela não tem um nível de certeza que a gente gostaria, né? Mas acho que isso vem da própria característica de construção desses modelos. Eles foram feitos para serem criativos, tal qual como a gente é, né? Acho que os provedores de solução, as grandes big techs que oferecem essa tecnologia, esses grandes modelos, elas têm avançado muito e mitigado bastante esse problema de alucinação nas últimas atualizações das LLMs, né? Eu acho que ainda existem coisas que a gente pode fazer dentro de casa para ajudar a mitigar ainda mais esse risco, né? Uma das técnicas que a gente fala no mercado é RAG, Retrieval Augmented Generation, né? Então a gente pode usar essa técnica para ajudar a limitar o contexto de dados que o modelo tem, entregando dados que fazem sentido para aquele contexto que a gente quer resolver uma tarefa mais específica. Isso vai ajudar a mitigar esse risco da AI alucinar e dar uma informação que não é certa, né? Outra técnica que a gente usa muito também dentro do BTG Pactual e está começando a se discutir bastante aqui são os Small Language Models, né? Diferente dos Large Language Models, que tem um conhecimento generalista muito amplo, basicamente tudo que você pergunta para o ChatGPT, ele consegue responder de certa forma. Os modelos menores, os Small Language Models, eles são feitos e treinados para tarefas muito específicas. São treinados nos dados que você já tem ou nos próprios dados de saída dos modelos das Large Language Models, né? Então você coloca o modelo estudante, você ensina ele a fazer uma tarefa muito específica. Isso mitiga muito a probabilidade, a gente está falando de probabilidade aqui, porque ela é também probabilística, da gente ter uma alucinação na saída do modelo. Outro tema que eu acho que a Maísa falou aqui, né, acho que esses modelos de GenAI, eles estão suscetíveis ao que a gente chama de ataque adversariais, né, que é quando entradas maliciosas são colocadas nesse algoritmo para ele apresentar um comportamento que talvez o usuário quer, né? Acho que um exemplo disso que a gente
tem vários exemplos famosos no mercado, mas de uma grande rede de concessionárias, de uma empresa automobilística americana, que disponibilizou um chatbot de atendimento, e esse chatbot ele começou a recomendar compra do carro da concorrência e a tentar fazer propostas comerciais de venda de carros por um dólar com a avaliação legal, né? Ou seja, isso é um problema. Esse modelo provavelmente não passou por uma bateria de testes ideal, né? Houve alucinação. Houve alucinação. Alucinou. Carro por um. Exatamente. Então, eu acho que o que a gente precisa ter é realmente um time preparado com as capabilities para conseguir lidar com esse tipo de situação, conseguir construir as soluções de uma maneira a evitar esse tipo de problema. Obviamente que isso também é linkado a uma estratégia de como a gente faz deploy disso em produção, como a gente disponibiliza essa solução, né? Vamos testar isso bem antes, exercitar isso bastante antes de disponibilizar para o cliente final e, obviamente, monitorar isso quando esse modelo estiver em produção, para qualquer desvio a gente conseguir resolver esses problemas. Mas acho que a boa notícia é isso, né? Sim, existem problemas, isso está sendo discutido, ainda não existe solução para 100% dos problemas, mas para uma boa parte dos problemas existem sim técnicas que a gente pode usar para mitigar problemas, né, como a alucinação e os vieses nos algoritmos, né? Tá, muito obrigado. Ô Flávio, agora uma outra questão é o seguinte. O que vem por aí, além da tendência da inteligência emocional, ao lado da inteligência tradicional, na sua opinião, personalização preditiva, interações da inteligência artificial visuais e de voz? Muito legal. Na linha do que a Maísa disse, né? Só pergunta fácil hoje, né, João? As perguntas são muito fáceis, você está vendo? Pois é. Não, legal. Acho que só um complemento do que o Marcos acabou de dizer aqui, e é bem interessante. Muitas vezes a gente quer né, ou quase sempre, né? A gente quer que a inteligência artificial, ou que a tecnologia não falhe, né? Mas nós, humanos, também falhamos, a gente também alucina, às vezes fala alguma besteira. Então, é natural que a própria muita tecnologia... frequência, né? Exatamente. É natural que a própria tecnologia, desenvolvida por humanos, aliás, também tenha seus momentos de falha. E a estratégia dos small models parece ser um caminho bem interessante para questões de nicho, obviamente, dentro das nossas empresas, dentro das estratégias que a gente está desenvolvendo. É completamente diferente você olhar, né, uma inteligência artificial que está aberta ao uso, né, do público, então é um large model para que as pessoas perguntem o que quiserem e aí ele vai buscar uma resposta nas suas bases de dados. Dentro da empresa, dentro de um cenário de produtos e serviços que você está oferecendo, não faz sentido usar um large model aberto. Então, vou muito na linha do que o Marcos falou. Mas aí trazendo de volta aqui para a pergunta, João, sim, a gente já faz, né, inteligência preditiva há muitos anos, acho que a indústria toda faz. Nós, como empresa de tecnologia para o mercado financeiro, fazemos isso e eu vou trazer alguns exemplos aqui que são bem interessantes, né? Então, vamos pensar na jornada de um usuário, desde lá de um momento em que ele decide ou que ele recebe, como a Maísa propôs, uma oferta para iniciar o relacionamento com uma instituição financeira. Então, desde o momento da originação dessa conta, né, seja uma conta, seja qualquer outro produto financeiro, as jornadas de onboarding, elas passam por uma avaliação, né, por uma bateria muito grande dentro da instituição para se compreender quem é aquela pessoa, para coletar documentos, para avaliar os documentos, para garantir a identidade desse consumidor, para avaliar se os dados que ele está fornecendo ali são dados legítimos ou não são legítimos, ou se pode haver algum viés, alguma informação fraudulenta, por exemplo, porque nós temos dado exposto na internet de montão, né, pessoal? Acho que todo mundo sabe disso. Então, o problema de criação de contas de laranja, por exemplo, no Brasil, é um tema crítico, né, que o mercado financeiro trabalha intensamente para resolver. E nós, com uma plataforma de prevenção à fraude, estamos olhando, né, de ponta a ponta, end-to-end, na jornada de onboarding, usando inteligência artificial, validando a partir de características
do device daquele usuário, né, do telefone que nós estamos usando para iniciar esse relacionamento, combinando essas variáveis de dados com outros dados que a instituição possa já possuir desse consumidor, birôs de mercados, com fontes, né, seguras de informação para avaliar a identidade daquela pessoa. Então, isso a gente chama de processo de Know Your Customer, né? Então, esse processo já usa inteligência artificial há muitos anos, né? E faz, sim, análise preditiva, porque o que a gente está querendo dizer ali é se aquele consumidor tem potencial para ser cliente dessa instituição, seja para um produto de crédito, para uma conta, para um cartão ou qualquer coisa. Né? Depois ele vai passar por uma análise de crédito, então na escoragem de crédito também há inteligência preditiva por trás disso, baseada em dados, e a partir daí, obviamente, com o relacionamento vai aumentando e você buscando fidelizar aquele teu cliente, obviamente você vai fazer muito mais uso de inteligência preditiva para tentar manter aquele consumidor fiel à tua marca, né? Mas combinado a isso tudo, e aí eu gostaria de fazer um complemento aqui em relação ao uso de inteligência artificial, dados, tecnologia e também o toque humano, né? Por que eu gosto de falar da humanização aí da tecnologia? A gente vem vivendo nas últimas 2 décadas, né, um crescimento exponencial do digital. Então, à medida que você cresce para o digital, e aqui eu não quero generalizar, mas boa parte das instituições, elas acabaram levando seus clientes para um ambiente que muitas vezes eles não gostariam de estar. E por que eu estou falando isso, né? Se você pega, né, alguns recortes da sociedade, né, é fácil dizer que as novas gerações, os nativos digitais, preferem o telefone para abrir uma conta, para pagar uma conta, para tomar um cartão. Mas talvez outras gerações mais sêniores, né, não estejam tão habituados com essa tecnologia e não gostariam de estar inseridos naquele contexto, né? Posso chegar aqui e dizer, olha, minha sogra, ela recebe a conta de energia elétrica por internet, no e-mail dela, e aí ela tem que entrar no celular para pagar com um Pix o QR Code que ela recebe ali. Ela não tem a menor ideia de como fazer isso, né? Então, talvez a gente tenha induzido ou tenha imaginado que toda a sociedade, todos os meus segmentos de clientes, né, pudessem facilmente aderir àquela tecnologia. E aí eu chamo isso de despersonalização do atendimento. A gente deixou de atender aquele consumidor que gostava de ir até a agência, né, ia lá e ele tinha inclusive o prazer de levar os boletos dele lá e pagar, né, num determinado dia do mês, e nós forçamos essa pessoa a ter que usar o canal digital. Óbvio que eu estou dando um exemplo aqui que pode ser extremo, mas isso acontece com boa parte dos recortes da nossa sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o processo, né, de transformação digital, de evolução digital, para preservar, né, a personalização que a gente quer entregar para esses recortes de público, né, e não induzir todos a serem forçados a usar uma determinada tecnologia ou um determinado canal. Eu volto na primeira pergunta que a gente falou aqui do atendimento nos canais, de forma personalizada, né, guardando as devidas características de cada um dos seus consumidores. Então, esse tema da despersonalização é importante. E aí é que eu trago o toque humano, não é? Porque muitas vezes a gente deixa de lado a presença e a assistência ao consumidor ali, porque a gente está muito enviesado e olhando para o custo operacional. Então, é óbvio que todos nós olhamos para isso nas nossas respectivas empresas, né? A gente tem que controlar o back-office, a gente tem que reduzir custos, a gente tem que fazer mais com menos, a gente tem que atender muito melhor. Mas e a centralidade no cliente? Poxa, se eu falo que meu banco e que a minha instituição, né, é centrada no cliente, talvez desenvolver um produto financeiro para um público sênior, né, que foi o exemplo que eu dei aqui, talvez o canal mobile não seja o canal ideal. E aí eu posso criar outros canais, outras alternativas, né? Tem uma série de experiências aí, nós mesmos temos um case bacana usando o WhatsApp em que eu coloco, sim, inteligência artificial. Tem robô, Flávio? Tem robô, claro, né?
mas também tem o toque humano, tem rapidamente o desvio daquela operação para assistência humana, para trazer empatia na relação com aquele público específico, porque no nosso trabalho aqui de personalização, de segmentação, a gente também precisa entender qual a preferência de atendimento daquele consumidor e não forçá-lo a utilizar algo que ele não deseja naquele momento, né? Então, historicamente, a gente desenhava, né, as instituições muito baseadas por produtos, né? Então, eu tenho o grupo do produto A, o grupo do produto B, o grupo do produto C, e eu preciso vender o meu produto pelo canal A, pelo canal B, pelo canal C. Talvez agora a gente tenha que pensar um pouco mais. Tá bom, bota o cliente no centro, legal, como é que esse cliente aqui, ou esse grupo de clientes, prefere ser atendido? É no aplicativo digital, esse outro aqui é no WhatsApp, esse outro aqui é no telefone, eu preciso ligar para ele, né? Então, a gente vê muito isso dentro do cooperativismo, por exemplo. Nós, Topaz, somos uma empresa que atuamos com todos os grupos cooperados no Brasil. Então, o cooperativismo tem muito isso, né, do toque humano, do relacionamento, do propósito, de sentar na mesa, de cumprimentar, de entender a vida daquele cooperado. E acho que esse toque é fundamental quando a gente pensa em personalização aqui. Sair um pouquinho de IA para falar como é importante humanizar o atendimento também, não apenas com tecnologia. Muito obrigado, Flávio. Eu até aproveitaria sobre esse ponto do toque humano que você colocou. Bom, já que a Maísa e o Marcos, eles estão na frente de relacionamento com o cliente, porque são os bancos, é sobre esse ponto que eu queria colocar para vocês. Quando ele fala inteligência artificial, algoritmo, é quase que uma desumanização, pelo menos é uma percepção de que pode levar a isso. Então, do ponto de vista de vocês, bancos, como é que vocês tratam essa questão sobre a ótica hoje de 2024, por exemplo? Você quer pegar isso agora? Depois eu passo para isso? Por favor. Pode ser. Bom, deixa eu começar aqui. Então, eu acho que sim, o toque humano ele ainda é um fator inegociável, né, com relação ao atendimento humano, com relação ao atendimento, né? Mas eu acho que AI tem ajudado, inclusive, a gente ter um melhor atendimento humano também, né? E eu acho que uma reflexão que fica aqui, que eu gostaria de fazer, é que sempre existe esse trade-off aqui, né, quando a gente fala de atendimento, do atendimento humano versus o atendimento com AI, né? Eu acho que muitas pesquisas falam com relação à preferência dos clientes do atendimento humano versus o atendimento via chatbot, né? Uma delas fala, por exemplo, que 66% dos clientes não querem de jeito nenhum ter contato com o chatbot, preferem ligar e falar com um atendente para, por exemplo, resolver um problema dele, né? Mas aí eu acho que a reflexão é que o quanto isso talvez vem carregado das experiências de chatbot que a gente criou até agora, que talvez não sejam tão boas, obviamente, quanto a experiência de conversar, de ter um problema resolvido por um humano, né? Se realmente a gente tivesse uma inteligência que conseguisse resolver o problema do cliente, mesmo que via um autoatendimento, atendimento por AI, será que talvez a realidade não seria um pouco diferente? A gente não inverteria essa estatística, né? Eu acho que, até para trazer um pouco de um contraponto aqui, a mesma pesquisa fala, por exemplo, que 62% dos clientes, quando foi feita a pergunta de que tá bom, mas e se você conversa com um chatbot e ele resolvesse a tua pergunta, ou você tivesse que falar com um humano para ele resolver o teu problema, né? Vai demorar 15 minutos. O que você preferia? Eu prefiro falar. 62% prefere falar com o chatbot e ter o seu problema resolvido. Então, acho que isso corrobora um pouco com esse ponto também, né? A gente tem essa experiência carregada do passado, das soluções que foram construídas, talvez uma tecnologia não tão pronta como a gente tem hoje, para entregar uma experiência melhor para o nosso cliente, né? Eu acho que é um pouco disso, mas o fato é também que nos últimos tempos as empresas investiram muito em um atendimento talvez mais automatizado, mas olhando para essa linha de eficiente, né? O que é de eficiência, o que é um pouco diferente de fazer olhar eficiência e melhora na experiência do cliente. Então, acho que isso é possível com a tecnologia que a gente tem agora, ser mais eficiente e talvez ter uma experiência muito próxima à do humano, né? Acho que
existem muitas tecnologias desenvolvidas atualmente que estão acelerando, deixando o atendimento também cada vez mais eficiente, mas eu acho que o problema de atendimento, né, ele é um problema muito complexo, que envolve a gente identificar qual que é o problema do cliente. O cliente liga na central de atendimento falando, olha, minha transação aqui não aconteceu, mas é por quê? É porque errou a senha? É porque não tem limite? É porque aconteceu algum problema no processamento? Quer dizer, identificar o problema ele não é tão trivial, né? Então, e depois de a gente identificar o problema, a gente precisa identificar qual que é a solução. Depois de identificar qual que é a solução, o atendente, no atendimento, precisa executar essa solução. Quer dizer, é uma jornada muito complexa. Então, do ponto de vista, eu acho que ainda é inegociável a gente ter o atendimento humano no nível de complexidade que a gente tem agora com relação ao nosso atendimento, né? A gente vai ainda precisar desse toque humano. Eu não vejo isso mudando nos próximos anos. Mas existe, acho que, um caminho a ser percorrido aqui. Eu acho que a gente tem de avançar nessa linha e, principalmente, eu acho que resolver os problemas que são o que a gente deve ver né, como soluções mais comuns nos próximos anos aqui, né? Nos próximos meses, né? Não é mais anos, é meses, mas são aqueles problemas realmente que são mais informacionais, mais comuns, mais fáceis de serem resolvidos, sendo resolvidos por uma AI, né? Talvez uma grande melhora proporcionada pela tecnologia generativa do atendimento com AI hoje, ainda uma eficiência maior pela grande capacidade que esses modelos generativos têm em sumarizar conteúdo, em fazer busca de informação. Eu acho que por uma consequência também a melhora da qualidade do atendimento de uma maneira mais geral e global, né? Muito obrigado. Maísa. Bom, historicamente o Bradesco ele é conhecido pelo toque humano. Então, os nossos gerentes, né, desde sempre lá na frente, lá na ponta, lá no balcão, próximo ao cliente. E isso continua. A nossa missão do toque humano, ela persiste. Mas agora o cenário é outro. A gente precisa escalar. Porque além de, né, como vocês disseram, né, a gente tem clientes que vai querer ter uma jornada totalmente digital e outros não. Então, né, trazendo isso, como que a gente escala? E daí eu trago para outro ponto da nossa conversa, né? A gente tem nosso cliente interno, a gente tem o nosso gerente. Como é que a gente ajuda ele a, de fato, escalar esse tipo de experiência para o nosso cliente? Como que a gente potencializa a inteligência, a competência do nosso gerente, né? Então, o uso da IA generativa, por exemplo, né, no Bradesco, a gente vem explorando, né, em um dos cases ali na Biagências, que é basicamente a nossa solução para apoiar o gerente a tirar dúvidas sobre produtos, serviços, ali na ponta, com o cliente, né? Então, trazendo essa outra perspectiva também, né, de como que a gente traz esse trato humano, não só para o cliente, né, que aqui está mais do que claro que a gente precisa de fato ter, né, mas também para o nosso funcionário. Como é que a gente melhora aqui a atuação dele e, ao mesmo tempo, a gente potencializa o resultado dele para que isso, ao final do dia, vai estar lá no nosso cliente. Então, a Biagências é um desses resultados que a gente já vem atuando. E um outro exemplo que eu gostaria de citar também é da atas e comunicados do Copom e FED. O que acontece? A gente tem ali uma solução de IA generativa que, de forma muito breve, resume a ata, o comunicado, enfim, dá uma visão do histórico e diz ali, logo que sai a ata, diz qual é a tendência. E o que acontece? Poxa, mas então vocês pegam esse resultado e já automatizou toda a área, né? Não precisa de mais nenhum analista. Você, não, pelo contrário. Esse resultado potencializa o resultado do analista, porque ele vai olhar aquele resultado como mais uma variável para a tomada de decisão. Porque esse resumo e essa tendência que é dada nessa solução, ela tem somente o viés daqueles textos que ela leu, daquelas atas, daqueles comunicados. Então, né, o feedback que nós temos tido dos analistas é que tem ajudado eles a analisar melhor esse tipo de documentos, esses tipos de arquivos que eles recebem, para uma tomada melhor de decisão. Então, só trazendo esse ponto aqui também do toque humano para o nosso funcionário, né? Então, dessa forma a gente potencializa para o nosso cliente também. Perfeito. Bom, nosso tempo está esgotando, mas eu acho que a gente não pode encerrar sem... Bom, outras questões a gente tinha até preparado, mas, enfim,
a conversa se aprofundou e não vai ter tempo. Mas acho muito importante nesse finalzinho vocês darem um fecho, seja abordando uma coisa que vocês entendam como uma lacuna que ficou do ponto de vista de vocês, seja dando um fecho, enfim, fique à vontade. Eu começo com você primeiro, Flávio. Marcos. Bom, acho que a gente falou bastante aqui, né, dessa questão do humano mais AI, né? Eu acho que esse realmente acho que pode ser um jogo de ganha-ganha. A gente sabe, porque a gente discutiu aqui, que existem situações em que o humano realmente é necessário, a empatia ela é necessária, né? Agora, eu vejo muito, e eu acho que essa é uma direção que a gente deve seguir com a AI mais humano, né? É que a AI ela pode ajudar bastante os humanos a tomarem melhores decisões, a ser mais eficiente, né? E o humano, obviamente, fazer o que ele faz de melhor, né? O julgamento das decisões, a empatia e etc. E poder fazer com que o humano tome melhores decisões. E a gente sabe que os modelos de AI são treinados em cima de decisões basicamente humanas, né? Quando eu treino um modelo de propensão, eu estou treinando em cima de uma base de interação que foi basicamente humana, né? Então, se eu tenho, por um lado, a AI ajudando os humanos a criar, a tomar melhores decisões, e eu tenho algoritmos que aprendem de novo, com as melhores decisões tomadas pelos humanos, isso acaba virando um ciclo que se retroalimenta, né? Então, eu acho que é isso. A tecnologia ela tem avançado bastante rápido. Eu acho que existe possibilidade de um atendimento totalmente digital para aquele perfil que a gente falou, que a gente acha que, né, que faz sentido, que quer ser isso. Mesmo quando a gente tem o toque humano, a gente pode ter a AI que pode ajudar o humano a ter as melhores decisões. E a tecnologia tem avançado rápido, a gente precisa testar, a gente precisa medir o que a gente está fazendo, né, a gente precisa ter um time com as capabilities corretas e adequadas para conseguir desenvolver essas soluções da melhor maneira, né? Realmente ter um time multifuncional com equilíbrio certo entre tecnologia e negócios, né? Muito obrigado. Flávio. Bom, vou começar agradecendo, João, pela mediação, Maísa, Marcos, pela participação, uma grande oportunidade estar aqui com vocês, falando um pouco desse tema. Eu queria destacar três pontos aí que eu vejo como fundamentais nessa discussão, né? O primeiro deles que realmente a gente está diante de uma nova onda de transformação, né? Então, eu acho que essa nova modalidade de inteligência artificial, ela vai romper muitos paradigmas que estavam estabelecidos e vai criar novas oportunidades que a gente ainda está tocando a superfície. Isso, para mim, parece muito claro, né? Na linha do que o Marcos vinha dizendo, acho que tem um desafio aí de formação, então tem um desafio aí de capacitar pessoas para poderem trabalhar com essa tecnologia. Acho que todas as empresas, todo mundo está investindo em treinamento e está preparando as suas equipes para poder, né, usar da melhor maneira essa tecnologia na medida em que ela avança. E o terceiro aspecto é que ela é super democrática, como eu já disse aqui. Então, se nós pegarmos, por exemplo, dentro da nossa empresa, uma empresa de 30 mil colaboradores, nós temos mais de 8 mil pessoas que já usam diariamente inteligência artificial generativa. Nós temos mais de 4 mil templates e prompts criados especificamente para atividades rotineiras, como a própria Maísa citou, analisar um documento, resumir um conteúdo, gerar uma história de usuário para um desenvolvedor, até fazer pequenos trechos de código, porque a gente também tem uma governança muito grande na construção de tecnologia dentro de casa. Então, esse é o primeiro aspecto, né? É uma onda de transformação realmente, a gente precisa preparar pessoas e ela é super democrática. O segundo aspecto, a gente falou aqui de personalização e de humanização, né? De empatia com o nosso usuário. Acho que o sistema financeiro brasileiro, de modo geral, é super empático. As instituições bancárias brasileiras, elas estão sempre muito preocupadas com o cliente na ponta. Eu posso fazer um paralelo aqui, nós como uma empresa global, a gente atua em 40 países no mundo. Se eu fizer uma comparação básica aqui entre o atendimento que eu vejo nos canais digitais no Brasil versus o que eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, é uma diferença brutal. Então a gente tem aqui experiências e personalizações
muito eficientes quando a gente compara isso com outros países. Óbvio que a gente não está parado, nós continuamos desenvolvendo tecnologias, melhorando a forma de atender o nosso cliente no país, mas a gente está muito à frente de outros países, então isso é um ponto positivo para o Brasil, né, por conta da vanguarda de inovação do sistema financeiro brasileiro, todos os bancos e também do regulador, do Banco Central Brasileiro, da FEBRABAN e de todas as entidades que atuam nesse setor, né. E o terceiro ponto que eu queria trazer, ele está muito mais relacionado a como a gente escala essas tecnologias, né, mas guardando também, preservando também os segmentos de clientes que nós temos na sociedade. Muitas vezes a gente fala, né, puxa, eu preciso escalar mais tecnologia, então preciso diminuir meu custo operacional porque eu tenho que concorrer com uma instituição que é 100% digital. Realmente isso é uma verdade, né? Mas muitas vezes você tem também vantagens e uma série de benefícios por ter a presença física ali, que ainda são muito relevantes no mundo atual, né? Por conta dos estratos que nós temos na nossa sociedade aqui no Brasil. Então é importante observar isso também. Acho que os bancos têm feito um trabalho fantástico nisso, então houve um ajuste na rede de agências, isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, mas isso deve prevalecer nos próximos anos. E aí, para finalizar, eu só gostaria de dizer que a gente está com um stand aqui à esquerda, então convidar todos vocês para conhecer um pouquinho mais da Topaz, estejam à vontade para tomar um café conosco lá. Muito obrigado a todos pela presença. Perfeito. Bom, Maísa, você abriu essa sessão de perguntas e respostas, cabe a você encerrar. Com prazer, muito obrigada. Bom, sendo bem breve, eu fecharia com 3 pontos. O primeiro, não é inteligência artificial ou o ser humano, é inteligência artificial mais o ser humano. A tecnologia é um meio, ela não é um fim. E o último, compartilhando um aprendizado com vocês, no Bradesco a gente usa uma metodologia chamada BTRL, Bradesco Technology Readiness Level, que vai de 1 a 9. Basicamente como é que a gente alavanca a prontidão tecnológica na organização? Mas a gente não olha simplesmente para a tecnologia, porque, de novo, ela é um meio. Ela tem 4 pilares. Pessoas e cultura, então, capacitação, time dedicado, pronto. Governança e processos, ou seja, sabemos quem é o dono, qual é o investimento, qual é a sede que nós temos. Parcerias, a gente não precisa reinventar a roda, a gente quer acelerar. E por último, sim, core tecnológico. Quais são os cases, onde que eu vou de fato usar aquela tecnologia para o meu negócio. Então, pessoal, nunca é só a tecnologia, nunca é só a IA. O ser humano é o core, é ele, e é sempre, né? Então, as pessoas, pessoal, como base de tudo. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada aos meus colegas, é um prazer enorme estar aqui com vocês e adorei meu primeiro painel. Muito obrigada. Que bom. Bom, a tecnologia avança com tanta rapidez que eu imagino que o ano que vem, no próximo FEBRABAN Tech, portanto 2025, vocês terão outras novidades que sequer hoje a gente imagina e certamente vamos tratar esses temas lá. Mas eu agradeço muito a você, ao Flávio e ao Marco, e especialmente muito obrigado a vocês.